Bem-vindos a mais um episódio do AsBeaCast, diretamente da Convenção Nacional das Bea aqui em Salvador. Eu sou Karine Dátoli e ao meu lado está... Moa Torres, sou presidente das Bea Bahia e hoje estamos aqui para bater um papo animado com o arquiteto Adriano Mascarenhas, líder criativo da Sotero Arquitetos. Então a gente só vai continuar o que a gente estava falando. A gente estava falando sobre apelidos, certo? Mas tem uma coisa que eu quero saber. Sotero, o nome vem de onde? Boa pergunta. Tem algumas coisas aí que são interessantes de falar sobre o nome. Eu formei tem 26 anos e eu fui colaborador de empresas, depois eu me tornei sócio minoritário até formar a Sotero Arquitetos. E nessa ocasião em que eu fui sócio de um escritório daqui, que era o escritório de Davi Baixo, fui 6 anos sócio dele, eu percebi que existia, não por vontade de Davi, eu acho que a tendência do mercado é ele afunilar para os líderes do escritório. E eu acho que isso causa um problema de gestão ao escritório, que é uma concentração de atenção e de demandas, principalmente, muito na cabeça, né, no líder. Então, quando eu decidi partir para a minha vida autônoma, né, de carreira solo, como se diz, eu percebi que seria interessante formatar uma coisa com toda a indefinição que montar um escritório leva, né, as dúvidas se vai dar certo, se não vai, mas ainda assim eu digo, olha, se for para ter longevidade, eu acho melhor criar um nome fantasia, vamos chamar assim, para que no futuro a coisa possa caminhar sem depender só de mim. E nisso existe, evidentemente, um pensamento que eu acho que é extremamente necessário, quem ainda não fez essa revisão fazer, que é de que a arquitetura é um trabalho coletivo, né? Óbvio, existe um direcionamento, diretrizes, existe valores que podem ser estabelecidos, como eu fiz dentro do escritório, tanto do ponto de vista de condutas, quanto do ponto de vista estético e de pensamento sobre a nossa profissão, sobre os resultados do design. Então, essas diretrizes não devem deixar que as pessoas deixem de ter autonomia, né? E ao contrário, isso lega a eles uma autonomia para que tomem decisões também no lugar da gente, no lugar de quem lidera um escritório. E esta é a razão, né, de não ser a RN, Adriano Rapaz e Mascarenhas. Mas eu acho chique, Sotero. É bem... E aí, evidentemente que houve aí uma profusão de ideias sobre nome, de siglas a nomes próprios, e eu cheguei ao Sotero por uma questão de identificar, né, a origem, de onde se parte, mas sem que isso, ao mesmo tempo, representasse uma limitação. O Sotero, aí eu sempre pergunto, você quer uma explicação bonita, erudita, ou quer uma explicação baiana? Porque a erudita vai dizer que Sotero vem da palavra grega soter, que significa salvador, e daí deriva o soteropolitano, né? Então, o Sotero é a helenização do nome da nossa cidade. E eu achava interessante. Há um dado muito curioso, a história vai dizer se eu estou certo ou não, porque depois que eu coloquei o nome do escritório Sotero, começaram a surgir Sotero de toda a ordem. E as pessoas começaram a me... Houve hotel Sotero, Tinha mesmo. ainda existe aí, esse fechou, até fechou. Existe empresa de limpeza pública que está por toda a cidade de Sotero. Aí foi bares, enfim, surgiram. E a minha observação é que foi após o nosso escritório se consolidar, até porque a gente tinha no escritório, eu mudei recentemente, no início do ano, a gente foi para uma cidade nova no Rio Vermelho, mas eu permaneci por 16 anos na Baía Marina, com um escritório de rua, digamos assim, porque ainda que seja privado, ele tinha uma fachada voltada para um ambiente público de passantes. Então era um nome muito visível ali, e eu não sei até que ponto é verdadeira essa influência, mas é uma percepção minha de que depois que a gente
colocou esse nome, começaram a surgir várias outras. Pegou. Pegou. Exatamente. Então, essa é a explicação. É um nome que agradava por não representar a figura somente de Adriano, e que eu vejo, inclusive, a importância hoje, quando o escritório toma outra forma, né, e a gente começa a ver outras formas de aproximação de sócios, de colaboradores, diferentes categorias de sócios, de colaboradores, e isso se provou uma opção correta. Bacana. Curioso, né? Você comentou exatamente uma coisa que eu ia perguntar. Você falou da empresa de limpeza pública, né? Que trabalha com a prefeitura, que tem o mesmo nome, e o hotel. Eu fiquei hospedado algumas vezes, e aí me vinha sempre na mente o escritório. E eu pensava, pô, Adriano tá voando, né? Já tem um escritório. Ah, quem dera, hein? Imagina comparar o faturamento de uma empresa de limpeza pública com o de um escritório. Mas aí é a questão da relação da marca, nome, né? Isso pega e traz, Sem dúvida. assim, essa similaridade. Não foram poucas as perguntas sobre se eu era proprietário de alguma coisa que nunca fui. E como é que é lidar hoje? É uma pergunta mais nesse campo, mas também traz influência da questão da marca, né? Hoje a Sotero é um escritório de grande renome, né, dentro do mercado brasileiro e eu acho que também internacional, acredito. E como é que é lidar hoje com essa representatividade e levar a Bahia além das fronteiras do nosso estado? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que a gente é do tamanho do nosso sonho, né? Tem um provérbio chinês que diz que cuidados com seus desejos, pois eles se realizam. Eu acho que hoje a gente atingiu o ponto que eu gostaria de estar profissionalmente quando eu idealizei ter um escritório próprio, que é atingir os grandes projetos de grande repercussão no sentido da influência que ele tem sobre a população, né? A gente pode conversar sobre isso mais à frente, mas a gente passou nos últimos anos a ter acesso a grandes projetos urbanos, de equipamentos públicos. Isso foi um desejo plantado lá atrás e que a gente foi buscando as formas de se inserir nisso e chegar a esse ponto, né? E que traz para a gente essa visibilidade que você falou. Eu acabei de vir, neste final de semana passado, a gente estava num debate muito interessante na Bienal de Arquitetura de São Paulo, junto com colegas europeus que ganharam o prêmio Mies van der Rohe lá, né, onde tinha uma exposição deles, e a gente fazia um diálogo, um arquiteto europeu, um brasileiro. E eu percebo, sinceramente, que o nosso trabalho, eu não estou falando só do meu, de todos os colegas que apresentaram, não deixa a dever em nada de expressão arquitetônica. Há, evidentemente, diferenças importantes de orçamento, né, de qualidade de acabamento, mas eu não acho que isso seja o fundamental na arquitetura. Eu continuo com o pensamento de que a arquitetura tem que buscar a expressão do espaço, em primeiro lugar, a todos os sentimentos que esse espaço pode provocar nos usuários, nas pessoas. E essas questões de acabamento, quando você tem a condição, você pode levar a cabo de produzir algo mais bem acabado, e quando não, acho que isso não é demérito. Isso faz parte, inclusive, de uma filosofia de pensamento nosso hoje dentro do escritório, de entender as condições locais de produção da nossa arquitetura, que é quando você consegue ter essa sabedoria de extrair o máximo de cada situação. Não adianta eu estar aqui em Salvador achando que eu tenho a mesma condição que o colega, como foi a colega lá francesa, tem de mão de obra, né, de cultura construtiva, de zelo, de entendimento do cliente, né? Então, você passa a entender seu lugar no mundo e a saber lidar com as suas limitações para tirar proveito disso em relação a como se expressar. Eu percebo que a gente conseguiu esse amadurecimento tomando muita porrada no caminho, né? Dos primeiros trabalhos, como o projeto do Tecnocentro, que é a sede do Parque Tecnológico, onde há uma ambição ali super válida, mas inadequada, vamos dizer assim, hoje revendo já retrospectivamente a nossa produção,
existia uma ambição de trabalhar com elementos de tecnologia, com a industrialização da construção civil, e que há falhas ali porque o mercado não proporcionava e ainda é imaturo para isso. Então, muita coisa da forma de projetar, da expressão que a gente passou a trazer para a nossa arquitetura, vem desse entendimento de quem somos nós, em que lugar do mundo e como, dentro desse contexto, a gente pode ser alguém, pode ter uma expressão. Acho que foi a partir daí que a gente conseguiu ter essa visibilidade, e é natural que hoje a gente colha alguns frutos, já que trata-se de 26 anos, como eu falei, de caminhada, 17 anos de Sotero Arquitetos, e as coisas não aconteceram da noite para o dia, né? Foram plantadas aí sementes lá atrás, que muito tempo depois, algumas coisas 20 anos depois eu consegui viabilizar. Então, é um trabalho de resiliência, de acreditar, né? De desejar, como eu falei no início aqui da fala, para que isso aconteça. Eu posso citar um exemplo aqui do meu desejo antigo de trabalhar com a madeira de uma forma mais intensa. Isso tem Com o elemento central da obra, né? como um elemento de expressão central. Não apenas isso, mas por dois motivos. Meu pai foi o catedrático aqui da Universidade Federal da cadeira de cálculo estrutural de madeira e ficou sozinho por longos anos, muito possivelmente porque a madeira não tinha nem campo de trabalho direito, né? Então ele era professor universitário da Politécnica, fazia projetos privados também, em menor escala, porque não tinha muito, e eu cresci vendo aquele ambiente da madeira, né, sendo comentado. Meu pai tinha muitos elementos dentro de casa, guardava pedaços de madeira que ele achava interessante. Seu pai é engenheiro. Era engenheiro, ele faleceu já tem muito tempo, em 94, mas eu fiquei com aquilo enraizado, né? E um segundo ponto, que é a adequação, né, desse material à nossa realidade, seja por uma tradição que vem da era colonial, se quiser falar dos indígenas, enfim, a gente também pode buscar essa coisa vernacular que está presente na nossa arquitetura desde sempre, e que representa, na verdade, uma adequação ao nosso clima, à nossa disponibilidade material e, em última análise, até a perpetuação das obras, porque a gente está num lugar de extrema salinidade, né? E a madeira passa incólume com esse problema. Aí você bem sabe, as estruturas de aço aqui em Salvador, elas dissolvem, elas esfarelam, parece farofa, numa linguagem baiana. Recentemente, a Casa do Comércio passou por uma reforma. E o Centro de Convenções, o projeto belíssimo dos irmãos Roberto, que acabou ruindo, né? Por sorte, sem causar uma tragédia humana ali, mas a gente não faltam exemplos. Então, a madeira, eu narrei toda essa história para dar um testemunho da resiliência enquanto arquiteto dentro da profissão, porque no primeiro concurso público de arquitetura que eu fiz, era uma intervenção urbana na Praça Cairu, eu usava elementos de MLC, porque eu tinha visto uma obra de Renzo Piano na Nova Caledônia, que é um ícone mundial, fantástico, né? Aquele centro cultural, e eu gostaria de usar aquilo, não sabia como, fazia proposta. Acho que, por sorte, eu ganhei uma menção honrosa, não fui contemplado com o primeiro prêmio, porque eu não teria como executar os elementos em madeira. Mas aquilo ficou guardado por 20 anos, 20 e poucos anos, até quando o mercado me proporcionou, né, conseguir usar a madeira de uma maneira agora um pouco mais consistente. Foi um embrião. Foi um embrião. Então, é essa trajetória que acaba representando, assim, uma crença, uma atitude de fazer a coisa acontecer. E eu acho que hoje a gente colhe os frutos, né? Já com projetos interessantes, com o uso desse material, e não só por isso, né? Essa questão da escala, e que venham aí novos desafios pela frente. Mas você trabalha com todas as escalas, né? Você vai do pequeno ao grande. Essa E a diferença do público para o privado? Como é trabalhar?
Eu acho que isso que você falou é um pouco da irresponsabilidade profissional, porque eu sou convencido de que aquela máxima é verdadeira, de que o primeiro a ser lembrado é o especialista. Porém, eu acho que eu teria dificuldade de viver dentro de um universo especializado, Nichado demais, né? porque eu sou muito inquieto, eu não gosto de repetir receitas. É natural, até por uma questão econômica, que você pegue soluções já testadas e reprocesse ela, né, ali no dia a dia. Não que eu não faça isso, né, para alguns detalhes construtivos, a gente, até por ser um aspecto da identidade, a gente acaba reproduzindo, né? Mas eu fui para o extremo oposto. Eu fui assim, toda vez que eu me estabeleço no nicho, pouco tempo depois eu mudo. Então as pessoas vão carimbando. O Adriano que fazia casa, não, você só faz casa, né? Não, você só faz restaurante, né? Fiz muito restaurante. Tem o Sorro de Brasília, lá no Pontão do Lago Sul, fiz projeto em Recife, Salvador, vários, né? Projetos interessantes, como Lafayette, outras coisas que tinham expressão arquitetônica também. É um Adriano cheio de camadas, então. E aí, só que aquele desejo lá de trás foi prevalecendo. Olha, não é bem isso ainda. Vamos subindo a escala, vamos a duras penas, né? Não é uma, você não tem como controlar isso, né? Esse primeiro concurso que eu mencionei, por exemplo, era na área pública, era um projeto urbanístico. Eu vou conseguir fazer o primeiro projeto urbanístico de fato na área pública, né? Porque eu tinha feito já condomínios privados, considerando isso urbanismo, 17 anos depois do concurso. Um bom tempo depois. Qualquer um desiste, em 17 anos já foi fazer outra coisa da vida, né? Mas ficou guardado, o desejo é muito forte, né? Psicanaliticamente falando, isso está no inconsciente ali e você faz acontecer, querendo ou não. Então, quando apareceu uma oportunidade, a gente abraçou e de 7 anos para cá se descortinou um horizonte de projetos públicos a partir desse primeiro projeto, que foi o projeto do Bonfim, que é um projeto super significativo na nossa trajetória, um projeto que me orgulha muito ter feito, muito trabalhoso, mas que representou uma virada ali para um horizonte que era inacessível, porque a gente sabe como está formatado o setor público brasileiro, cheio de pegadinhas para você não entrar, né, blindado com as questões das atestações, os índices econômicos. Então, é uma coisa que você fica assim fora do circo, ouvindo a gargalhada e não sabe como entrar, né, para ver também aquela Também tem umas figuras viciadas, né? Lá. Tem, né? Infelizmente, são colegas que optaram pela quantidade normalmente, né, e menos pela qualidade, e que no final agradam, né, ao setor público, que quer velocidade, que quer estruturas que cuspam papel ali em grande quantidade, que tenham essa capacidade. É admirável até isso, mas não é a nossa proposta. Assim. Eu também não entrei para ser mais do mesmo. A gente continua tendo o nosso critério de entender o nosso lugar, se é válido estar ali, até porque hoje ainda permanece a máxima de que o setor público está formatado para não funcionar, para dar errado, para não ter qualidade. E isso, para nós, é parte dessa irresponsabilidade, porque tem projetos que eu apuro assim, que são prejuízos para a gente, mas eu estou ali pela minha crença na contribuição nossa, né? Por esse idealismo, né? De ter um trabalho que tem um impacto maior, e isso tem um custo pessoal, porque a gente se envolve muito mais do que contratualmente é esperado de nós. Eu vou voltar ao exemplo do Bonfim para ilustrar um pouco, para sair do plano abstrato. O trabalho do Bonfim, a gente tem uma dificuldade aqui, pelo menos na região que a gente atua mais fortemente, que é a de Salvador, Bahia, Nordeste, de que seja aceita as ATOs, a assistência técnica, né, à obra, que é meramente você fiscalizar o seu trabalho, indicando as situações de correção. A gente não consegue cobrar por isso no setor público, que era para o primeiro a abraçar a causa de maneira a que a gente tivesse
uma garantia de qualidade mínima ali nessas obras, né? E o que eu acho é que, naquela ocasião do Bonfim, eu aprendi na pele o que estava me esperando se eu quisesse continuar trabalhando ali, que foi o seguinte: a gente registrou na pasta do projeto do nosso servidor, onde tinha lá fotos da obra. Aí acabou a obra, um belo dia, montando uma apresentação para uma palestra, eu me dei conta que tinha 42 dias de visitas à obra registrados. Então não é uma fala de Adriano. Eu fui 42 vezes registradas, o que significa que foi mais do que isso, para uma obra que é distante, você conhece, o Bonfim está a uma distância razoável. Por sorte, meu escritório é na Baía Marina, o que encurtava alguma coisa para quem estivesse na Tancredo Neves, em outra região da cidade. Mas esse custo, amigo, eu nunca vi a cor dele, assim, eu banquei, e foi o que salvou o projeto, porque muita coisa eu mandei desfazer na obra sem ter nem a atribuição oficial para isso. Mas esses são os desafios. Então, agora, se você perguntar, você se arrepende? De forma nenhuma. É seu nome lá, de qualquer forma, né? Não é a vaidade do nome, é mais profundo. É uma questão de você entender a importância do seu trabalho para uma coletividade, e que, se todos tivessem essa mesma consciência, o empreiteiro, o fiscal da prefeitura, que é um sujeito importantíssimo, né? O fiscal das obras públicas, essa engrenagem, se tivesse todo mundo na mesma página, funcionaria de uma maneira diferente. Você iniciou sua fala falando sobre a sua experiência inicial dentro de um escritório. E depois você trouxe a sua experiência individual de encarar o mercado, certo? Eu sou bem curioso para saber como é essa transição. Você sair de dentro de uma estrutura e criar do zero a sua própria estrutura. A gente sabe que tem diversas interferências ao longo do processo, e aí eu gostaria de que você explicasse um pouquinho mais isso. E no final, uma perguntinha para melhorar. Apimentar. O Adriano, se você resgatar o Adriano do primeiro ano de Sotero, o Adriano de hoje, o que você mudaria e o que você resgataria? Eu acho o seguinte, independente da profissão, a vida nos exige coragem. Estando no Brasil, mais coragem ainda. Estando em Salvador, muito mais coragem. O profissional liberal, o autônomo, enfim, ele é um corajoso, essencialmente, né? Ele vai enfrentar os desafios das grandes interrogações que pairam sobre qualquer negócio novo que se queira conceber. Então, é uma atitude de empreendedorismo. Eu confesso a você, isso é uma situação minha, que eu não tenho vocação assim administrativa, detesto, mas por um desejo muito mais forte de criar, de contribuir, que a profissão me permite, eu tive que aprender, eu tenho que estar atento a todas essas outras questões para viabilizar o sonho maior, né? Então, quando eu me formei, e eu contei aqui que meu pai faleceu, eu tinha 20 anos, eu estava começando o curso universitário, e não usufruí profissionalmente dessa companhia de um engenheiro calculista, né? Infelizmente próximo. Mas eu falo isso porque eu recebi dele uma herança de assim, o valor era uma sala comercial, é o equivalente a uma sala comercial. E quando eu me formei, a primeira coisa que eu fiz, compra a sala comercial, porque se eu vou botar lá a minha placa e vai começar a entrar cliente. Garantir minha loja. Então, esse era o Adriano lá de trás, ingênuo, né, sonhador, né, que a grande diferença para o Adriano atual é que a ingenuidade passou e o sonhador continuou, né? E evidentemente que aquela experiência deu errado,
eu não levei à frente, acabei alugando a sala e fui para outros caminhos, me tornei empregado de uma multinacional, primeiramente da área de iluminação, de projeto de iluminação, que era uma coisa nova aqui, de monumentos, era a empresa francesa Citelum, e foi interessante, mas eu pedi demissão. Nesse caminho, trabalhava com designer. Como é que funciona? Funcionava Eu tenho aí você está querendo que eu dê mais um passo atrás, porque eu constituí uma trajetória através de me desfazer das coisas que eu conquistava, né? Mas isso tem um motivo muito forte, era o desejo de chegar aonde eu acredito que eu estou hoje, que era constituir um escritório com projetos de escala representativos. E saindo da faculdade eu era muito conhecido pelos trabalhos de design gráfico. E aquilo não parava de chegar a mim, eu acho que eu fazia de alguma forma direito, né? Porque estava reproduzindo ali os pedidos, fiz projetos para a Secretaria da Cultura, para a Faculdade de Arquitetura já no mestrado, livros, coisas interessantes. Mas teve um belo dia que eu comecei a dizer, não faço mais não, tal. Tava enjeitando o trabalho. Não era que eu estava rejeitando, é porque eu tinha outros desejos. E aí, quando eu me formo, tem esse episódio ali da ilusão da sala, mas é uma coisa rápida, porque ninguém passa 2 anos tentando. Em poucos meses eu percebi que aquilo não iria à frente. E aí surgiu a oportunidade dessa empresa francesa, que eu fui, inclusive, talvez pela condição de falar uma segunda língua. Eles queriam uma pessoa que falasse inglês e francês. Não achava no mercado de Salvador. Você foi para lá? Um arquiteto? Não, era aqui. Mas eles queriam, por uma questão... Mas você já falava as duas ou você aprendeu? Não, aí eu falava italiano. E aí, como eles tiveram que abrir mais para uma segunda língua latina, para ver se conseguia achar gente. Né? Sim. Aí eu falava inglês e italiano, consegui passar no processo seletivo. Foi interessante, mas eu pedi para sair, porque eu falei, pô, não é a minha. Já estava começando a fazer um primeiro projeto de casa, que participou de uma exposição de novíssimos arquitetos em São Paulo, foi publicado na revista Projeto, aquilo para mim já acendeu uma luz. E isso ainda é muito novo, né? Primeiro, segundo ano de formado. E aí veio essa sequência de ir me desfazendo. Essa da Citelum foi a primeira, depois eu entro no escritório como sócio lá com o Davi e peço também para encarar, eu peço para sair, ele queria que eu permanecesse, a gente tinha crescido o escritório, num momento de economia exuberante no Brasil, né, 2008. Então eu saí assim, com tudo funcionando muito bem, tudo. Mas era o meu desejo, né, falando mais alto. E aí fui para o desconhecido. Você se joga no abismo, né, do desconhecido. Eu saí do escritório com um laptop debaixo do braço, sem ter lugar para ir, sem saber o que eu ia fazer. Passei os primeiros 6 meses dentro de casa, procurando para onde eu ia, até que surgiu o convite de um antigo cliente, né, que eu conhecia, que era Reinaldo Loureiro, proprietário da Bahia Marina, para a gente se estabelecer lá, porque tinha um espaço. Eu conhecia o espaço, pois já tinha projetado lá algumas coisas, e era um lugar maravilhoso, em cima das águas da Baía de Todos os Santos. Não teve um sujeito que tivesse pisado lá do escritório não ficasse boquiaberto, e eu costumava até brincar com os colegas de fora de Salvador, né, sobre comparações, né, com o Rio Tietê, com outros. E eu gosto de falar de cátedra de São Paulo, porque minha mãe é paulista, São Paulo é minha segunda casa, então eu me sinto à vontade de brincar também com os colegas de São Paulo. Está com escritório em São Paulo também, né? A gente tem uma base de atendimento em São Paulo, por conta dessa expansão, e é difícil lidar, né, evidentemente. E agora o escritório passa por uma reestruturação justamente visando conseguir dar conta dessas atribuições de distância e especializando mais, né, as funções dentro do escritório para tirar um pouco do peso que eu já não consigo carregar, assim, né? A gente vai sabendo a nossa limitação nesse processo de tocar um negócio.
Então é isso, amor. Eu acho que não existe segurança, acho que em qualquer situação. A segurança que eu tinha era saber que eu era capaz, porque naquela altura eu já tinha passado eu já estava com a musculatura profissional no sentido da segurança profissional de projetar muito grande, porque o escritório que eu era sócio era um escritório de grande volume, então aquilo, e eu na mão ali na prancheta, eu sempre fui do desenho até hoje, as criações são todas, né, feitas por mim na mão, e eu tinha lá minha régua paralela, por ali eu fui e fiz muita coisa. Eu gosto muito de usar essa expressão da musculatura de projeto, porque isso lhe dá uma cancha que não é desprezável. E eu acho que essa confiança, né, de dizer, pô, eu sou capaz, foi que me colocou diante desse desafio, como de todos os colegas, de acreditar que ia dar certo. Felizmente, eu acho que eu acertei. Que bom. E que bom que esse desejo, revestido também de coragem, né? Que empreender, como você falou, não é fácil no Brasil, principalmente na Bahia. Que bom que, Sonho que deu super certo. que essa coragem nos permitiu hoje ter um escritório referência nacionalmente aí, né? E parabenizo por isso também. Obrigado. E aí, me surgiu aqui também umas conversas que a gente já teve de bastidores, né? Sobre sistemas construtivos, né? Sobre referências arquitetônicas. E você comentou sobre alguns nomes aí. E sempre eu gosto de perguntar, assim, para saber quais são as origens dos projetos e as referências de arquitetura, né? Para a gente conhecer a pessoa através das referências, né? Eu tenho sempre essa curiosidade. Conta pra gente, assim, quais são os arquitetos que você admira e que influenciam, que influenciavam, ou que se destacam no seu pensamento quando você está fazendo um projeto? E eu vou adicionar uma coisa a essa pergunta. Além de arquitetura, o que que te influencia? Em arte, filme, Boa pergunta. livros? É uma pergunta que normalmente não é feita, né, pelos canais de comunicação da arquitetura, né? A gente está sempre muito focado no nosso umbigo. Eu acho assim, eu sempre fui muito curioso, venho de uma família de pais acadêmicos, mãe e pai, minha irmã enveredou também pela academia, eu que fui o patinho feio que pulei fora da academia, ainda flertei com a academia, dei aula na Universidade Federal aqui por 2 anos, eu acho que para testar esse DNA, né? Foi uma experiência bacana, mas que o escritório ainda é minha paixão, né? E eu falo disso porque essa inquietação intelectual vem lá de trás, onde eu sempre procurei me informar muito, né? Sempre comprei muito livro, assinava as 2, 3 revistas assim, e fisgava nos aeroportos, nas livrarias, as revistas internacionais quando aparecia que era um acontecimento, né? Domus, Architectural Review, as coisas que podiam aparecer por aqui, por Salvador, em viagens a São Paulo. E eu quero dizer com isso que foram muitas as referências, e evidentemente que você, com o amadurecimento ali no período de formação, você vai selecionando aquilo que... Então eu posso dar nomes, mas o que eu tenho clareza hoje é que esses nomes passaram a ser úteis para mim no dia que eu entendi como eles seriam traduzidos para a minha realidade. Foi aquela conversa que a gente acabou de ter aqui há pouco. Então, Renzo Piano é um cara que para mim é incrível e sempre teve ali presente a minha atenção, né? Por essa questão tectônica, construtiva, que ele é um maestro, né? E de uma elegância, levando ao limite a esbeltez de suas estruturas, de marcos tecnológicos que ele impõe. Esse projeto da Nova Caledônia é um absurdo, é cultuado no mundo todo, né, pela adequação ao local, né, tropical ali, com o uso de uma madeira de uma maneira que ninguém tinha visto. Era espantoso aquilo como surgia, né? O Tadao Ando é um outro que não tem nada a ver o trabalho de um com o outro, mas Tadao tem a questão da materialidade, tem uma questão da construção de espaços de luzes e sombras. Eu
acabei de voltar do Japão, tem 2 semanas que eu estava lá, porque era um desejo meu antigo conhecer a Expo Universal, que estava acontecendo em Osaka. Eu queria ir para uma Expo e aí eu digo, olha, vou me organizar para ir no Japão. E pude conhecer várias obras do Tadao, felizmente, inclusive uma que é, talvez, sem dúvida, uma das 3 obras da vida dele, que é um grande complexo numa ilha chamada Awaji, perto de Kobe, muito próximo de Osaka, onde ele faz uma Disneylândia de arquiteto. Ele sai projetando um monte de equipamento, hotel, centro de convenções, estufa, tudo junto. Um ecossistema ali. E esse cara é incrível também, ele tem influência, mas eu não vou querer achar que eu vou reproduzir aquele concreto com aquela paginação japonesa, que cada módulo daquele dele é um tatame, não sei se você sabe disso, né? E com aquela perfeição, eu tenho que fazer um concreto aparente aqui, ripado, para que assumir a imperfeição do processo construtivo. Brutalista. Então eu vou citar nomes aqui, a Lina, na abordagem do popular, dessas técnicas mais rudimentares, que é um pouco de entender a presença aqui na Bahia, né, dela e nossa. Estamos no mesmo ambiente, ainda que épocas diferentes. O Lelé, pela questão ambiental. Lelé tinha uma fábrica à disposição dele. Eu não posso tentar reproduzir Lelé, né? Você tem que entender o que dele é interessante. Então são alguns nomes assim que vão compondo esse repertório, e eu acho que hoje a gente tem, na verdade, um grande problema, que é um acesso exagerado a muita informação. Então, hoje a dificuldade é você fazer sua curadoria, né? Eu acho que essa é uma das profissões do futuro, é a profissão de curador, porque a juventude ela está tendo acesso a tudo, a Mas atenção a nada. e profundidade, na verdade, entendimento profundo de uma obra, para saber qual era a intenção, por que se chegou àquilo, qual era o objetivo. Zero. Então, esse é o cuidado, né? É você estar atento. Eu não deixo de estar atento à produção. Eu, agora, semana passada, que eu falei que eu estava lá fazendo essa fala na Bienal, eu estava conversando com o Thiago de Brasília, falando, o Thiago e o Matheus Seco, do Bloco Arquitetos, a gente estava falando sobre a premiação do MIS, né? Sim. Com um monte de gente que a gente não conhecia e a qualidade daqueles trabalhos. Eu digo, pô, mas isso é o tempo inteiro surgindo bons trabalhos aqui na América Latina. O México está com uma produção incrível, a Colômbia historicamente, o Chile. Então é muita coisa surgindo, né, para inspirar, eu acho que no estágio em que a gente se encontra, eu particularmente falando de mim, eu acho que eu tive já esse tempo de fazer a depuração e começar a colocar para fora uma expressão própria, sem que isso signifique assim um exercício narcísico de impor uma digital ali, né? Eu não levo muito isso a sério de querer reproduzir como é que diz? Um estilo, né? Uma coisa estilística. Se isso surgir, ótimo. Se for identificado depois que a produção, né, aumentar em volume, ótimo, mas não é o objetivo inicial. Eu ainda sou muito arraizado ao contexto, que é um pouco dessa fala que eu vou fazer aqui no evento, e é um pouco disso, né? É entender que com o tempo a gente cria um entendimento do contexto onde está projetando, e me parece que isso começa a fazer sentido, né? Eu organizando essas falas quando surgem esses convites, eu acho que é um momento muito interessante, porque você faz uma reflexão do seu trabalho e começa a ligar, a costurar qual é o fio que une, né, esse trabalho. É um momento bastante interessante, né, quando a gente recebe a provocação. Aqui também. A gente vai costurando do lado de cá. Eu acho que é uma amarração conjunta, né, essa reflexão. Bom, Adriano, conta pra gente hoje, como é que tá o escritório, se tem alguma novidade, assim, o que você está fazendo? A novidade, existem algumas novidades. Posso contar, claro, né?
eu acho que dentro do que dá para falar, tem uma questão estrutural. A gente foi, como eu falei, para uma nova sede no Rio Vermelho. Eu comprei um imóvel, refiz. O projeto é construído do zero, então Guardando meu café. estão todos convidados em breve, né, para estarem presentes lá. É uma sede que abraça uma qualidade de espaço desejada por nós há algum tempo, que a pandemia acabou represando um pouco desse movimento de ir para a sede nova, mas que já era uma necessidade pelo tamanho do escritório da Baía Marina, que era uma estrutura reduzida, né? Então, isso aconteceu agora em janeiro, né, de 2025, na nossa mudança. A gente está, crescemos a equipe por consequência, né? Hoje a gente tem, eu não sei dizer, na verdade, quantas pessoas trabalham com a gente, porque existe um modelo híbrido, né, de trabalho, e que hoje a gente também embarca as engenharias nos projetos públicos. Então, é difícil quantificar a quantidade de pessoas que gravitam em torno do escritório, mas já passou de algumas dezenas aí, desses envolvidos todos, de tudo que gira. Porque a gente tem orçamentista hoje, tem todas as disciplinas. Projetos como a Cidade da Música são 15 disciplinas, 17 disciplinas, né? E eu não vou internalizar isso no escritório, não sou louco também de querer abraçar o mundo, né? E isso é do ponto de vista estrutural, assim, estruturante, né? Do que o escritório hoje está se consolidando. E do ponto de vista de projetos, eu acho que tem coisas muito interessantes, que eu vou mostrar alguma delas aí na fala aqui do evento. Na área cultural, né? Museus, 2 museus, né? O Museu Afro-Brasileiro e um museu que me é muito caro, que é o Museu do Brincar. Porque me é muito caro, porque foi uma proposição nossa, né? Eu acho que depois de alguns projetos reconhecidos e que dá um respaldo de credibilidade ao nosso trabalho, a gente passa a ter esse canal aberto para propor coisas também, né, ao setor público. E o prefeito de Salvador adorou a ideia, comprou a ideia de ter um museu do brincar, que na verdade é a junção de um acervo fantástico de 2 figuras baianas, que tem um acervo de brinquedos populares guardados, 7.000 brinquedos populares, que vai ser o pano de fundo desse museu, que não se constituiu no Museu do Brinquedo, porque seria uma coisa muito passiva de ficar vendo aquilo, e eu queria o universo lúdico ativo. Então, a Lídia Ortélio, que é uma etnomusicóloga baiana, ela pauta muito essa conceituação, que é transformar o museu num organismo vivo, onde a brincadeira é o protagonista e não o brinquedo. O brinquedo é pano de fundo. Além disso, a gente está fazendo um trabalho de uma escala, talvez o maior trabalho que a gente já fez até aqui, que é participando do projeto do VLT de Salvador, onde é uma escala incrível, são 20 e tantos quilômetros, no trecho que a gente está trabalhando, porque ele chega a 40 quilômetros, mas a gente não está trabalhando em tudo. Eu acho que a gente pegou o trecho mais significativo, que é o do antigo trem do subúrbio, que está sendo substituído pelo VLT. E aí tem patrimônio histórico, tem urbanização, tem arquitetura contemporânea. Posso citar aqui, a gente está à frente da renovação da Estação Calçada, que é a nossa estação histórica ferroviária. Então ela está sendo restaurada com um projeto nosso, com alguns elementos contemporâneos, porque há esse diálogo com os órgãos de patrimônio histórico, o IFAM no caso. A fábrica de plataforma, que é um desejo de 9 entre cada 10 estudantes de arquitetura. Acho que tem TFG ali naquela fábrica. Para quem não conhece, é uma fábrica situada na borda da Baía de Todos os Santos, arruinada. Tem isso no Tapajipe, né? É plataforma, né? E ela era uma fábrica de tecidos, está desativada há muitos anos, mas o sítio é algo esplendoroso, vai virar um centro gastronômico com um projeto social importantíssimo, porque a gente convidou o Instituto Ori, que tem um trabalho junto à comunidade de marisqueiras, para
poder entrar no projeto e capacitar a comunidade ribeirinha para produzir os alimentos e tomar conta dos restaurantes, com supervisão do chefe Fabrício Lemos, que é o nosso Alex Atala local, né? Então, e desenhamos todas as paradas típicas com MLC. MLC. E existem áreas grandes de urbanização também no entorno das paradas, que a gente desenhou uma série de equipamentos. Isso está em curso, então está saindo a notícia aqui fresquinha. Maravilha. Expectativa grande, desafios imensos aí de saber qual é o desfecho, eu não sei dizer. Eu acho que a gente vai ter que ter outra oportunidade para contar mais coisas. O papo fluiu aqui. E Adriano tem uma palestra para fazer e a gente vai assistir. Então, o papo continua lá, mas um tempero mais de projetos. Vamos finalizar por aqui. Obrigada, Adriano. Obrigado ao convite, uma satisfação estar sempre conversando com vocês. Vamos ao evento. Esperamos nosso café. Isso. Convite feito, será cumprido. Pessoal, conversando hoje com Adriano Mascarenhas, soteropolitano, baiano e líder criativo e inquieto da Sotera.